Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queria convidar, se você puder, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Senhor Jesus, queremos nesse momento apresentar a Tua palavra aos nossos corações. Sabemos que a Tua palavra é como pão que nos alimenta e nos dá força. E a força gera ânimo, coragem e ousadia. Que a Tua palavra, Senhor, tenha espaço agora e tenha liberdade de construir o que precisa ser construído dentro de nós nessa noite. Fala conosco, Senhor. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a tomar a minha boca, Senhor, nessa noite. Que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer e ser exaltado pela Tua palavra. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz aqui: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele cita aqui alguns momentos que nós precisamos entender que podem acontecer na nossa vida a qualquer momento. Diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E com certeza, se nós poderíamos citar outro tempo de alguma coisa, mas aqui já dá uma noção clara para nós que o mais importante, muitas vezes nós nos apegamos ao que está escrito aqui. Nossa, tempo de perder, como está no versículo 6. Tempo de deixar de abraçar, como está no versículo 5. Tempo de chorar, como está no versículo 4. Mas também tem tempo de alegria, no versículo 4. Tem tempo de curar, no versículo 3. Tem tempo de nascer, como diz no versículo 2. O importante aqui não é essa questão do tempo, de nascer, tempo, não. O mais importante que eu quero falar hoje à noite é você discernir o tempo que Deus tem para a tua vida hoje, nesse momento que você está vivendo. Discernir o kairós de Deus, o tempo de Deus. Existe o kairós, existe o termo rena. O termo kairós está falando do tempo espiritual, o tempo de Deus. O tempo de Deus sempre será melhor do que o tempo do homem, do que o tempo físico, do que o tempo cronológico, que é o cronos, falei rena, mas é cronos. Então, você precisa ter o discernimento. Queria que você saísse daqui entendendo qual é o tempo, qual o momento que Deus preparou para você viver
a partir de hoje. Quem quer viver o tempo que Deus tem para a tua vida hoje? Quem quer viver? Muitas vezes vivemos sem ter o discernimento do que Deus está trabalhando, do que Deus está nos mostrando, que Deus está colocando em nossas mãos para vivermos nesses dias. Eu não sei você, mas saiu uma notícia essa semana de um grande homem que foi um governante, um dos melhores governantes que Japão já teve. Eu não lembro o nome da pessoa agora, mas saiu aí, ele estava fazendo uma campanha eleitoral e ele foi assassinado. Em menos de 2 minutos que ele começou o seu discurso, uma pessoa tirou a vida daquele homem. E ele, acho que tinha 60 anos, tinha muito ainda o que fazer, tinha muito ainda o que colaborar, principalmente com a sociedade japonesa. Algo inesperado, algo que as pessoas não esperavam acontecer isso. Meu irmão, nós não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe aqui o dia de amanhã? Ninguém sabe. Então nós precisamos discernir o tempo, o momento, o que Deus quer que você coloque o seu coração, que você coloque a sua vida. Quantas pessoas ficam vivendo do que aconteceu há 10, 15 anos atrás? Quantas pessoas estão querendo viver algo que ainda não aconteceu e gera uma ansiedade no coração dela? Que tal hoje, pela palavra que Deus está nos dando aqui, você discernir o que Deus quer que você viva a partir de hoje? Qual o tempo que Ele preparou para você? E quando eu falo para você, eu não estou falando de pessoas de forma individual. Eu estou falando da igreja. É da igreja que você precisa entender. Deus tem um tempo para a igreja. Deus tem um tempo para você e para mim, que estamos diante de uma instituição chamada igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus falou que sobre essa pedra, está falando de igreja, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa palavra, sobre a rocha que é Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Então você e eu, nós temos que discernir qual é o tempo que Deus tem para a igreja do Senhor. O tempo que Ele tem para você, para mim. Sabe por quê, meu irmão? Hoje você tem 40 anos, mas logo logo você chega aos 80. E logo logo você chega a 100. Quem quer chegar a 100, dá um glória a Deus aí. Tem gente que não falou glória a Deus, né? Vou dar mais uma chance para você. Quem quer chegar a 100 anos sem usar fralda geriátrica, com todos os dentes na boca? Pedir cabelo já é demais, né? Pedir cabelo já é demais. Quem quer, meu irmão, chegar aos 100 anos, cheio do Espírito Santo, e Deus usando a sua vida de uma maneira poderosa? Quem quer, meu irmão? Então para de comer doce, beber refrigerante. Enfim, nós precisamos discernir o tempo. Existiu um homem chamado Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés aqui? Moisés nasceu num período muito difícil que Israel estava vivendo. Israel estava vivendo já há 400 anos como uma nação escrava da nação mais poderosa que existia naquela época, que era o Egito. Já passava mais de 400 anos que o povo de Israel vivia escravos, viviam de forma totalmente fora daquilo que Deus queria para o povo deles. E diz a palavra que o povo de Israel, mesmo sendo escravo, era um povo que crescia em número, ao ponto que os egípcios, eles ficavam preocupados, que qualquer hora poderia ter uma grande rebelião do povo de Israel, e como eles eram de maior quantidade, eles poderiam vencê-los. E aí, Faraó, ele fez um decreto
que deveria morrer todas as crianças que tivessem menos de 2 anos. Tinha que morrer. E nesse período do decreto, quem engravida? A mãe de Moisés, Joquebede, se eu não me engano o nome dela. Um dos momentos mais difíceis. Mas era tempo de Deus que Joquebede ficasse grávida. Era tempo de Deus que Moisés nascesse. E diz que Moisés nasceu. E durante 3 meses, Joquebede foi ninja. Durante 3 meses. Que ela guardou aquele menino de uma maneira que ninguém sabia que tinha nascido uma criança naquela época. E olha que tinha vários comandantes da guarda de Faraó que procuravam recém-nascidos. E eles não encontraram. Mas chegou uma hora que não tinha como esconder aquela criança mais. Chegou o tempo daquela criança sair da mão da mãe naquele momento. E ela teve uma grande ideia. Com certeza foi Deus que deu aquela ideia para ela. Ela fez um cesto e colocou aquela criança no rio Nilo. E falou para a filha dela, Miriam, olha, acompanha o cesto. E ela colocou ali, e aquele cesto foi parar exatamente onde a filha de Faraó estava tomando banho, junto com as outras pessoas, outras meninas. E quando ela vê aquela criança, ela se apaixona por aquela criança. Mas havia um decreto, não havia um decreto que todas as crianças de menos tinham que morrer? Se fossem hebreus, e ele era um hebreu. Quando eles viram a marca que era um hebreu. Mas foi a filha de Faraó que encontrou. Na hora, Miriam, que era a irmã de Moisés, perguntou para ela, olha, você não quer que uma pessoa cuide dele para você? Quero demais, me apaixonei por essa criança. Tudo tem seu tempo. Teve um momento certo de jogar aquele menino na água, um momento certo aquela mulher ir tomar banho. Tudo cronometrado pelo tempo de Deus, pelo kairós de Deus. Fala para o teu irmão, está tudo cronometrado. Tudo, meu irmão, Deus não erra um segundo. Deus não atrasa 1 minuto na tua vida. Nada está atrasado. O problema é que nós não conseguimos discernir isso. E acontece que ela pergunta se ela tem uma pessoa. Ela falou, tenho. E traz a Joquebede, a mãe de Moisés, e fala, olha, a filha de Faraó quer que a senhora cuide dele. E ainda paga para cuidar daquela criança. E Moisés cresce ali, junto com os egípcios, tendo o status do filho da filha de Faraó. Mas com 40 anos de idade, Moisés já com 40 anos de idade, ele estava vendo como é que estavam sendo tratados os seus irmãos, os hebreus. E ele viu um egípcio maltratando demais um hebreu. E ele mata aquele egípcio. E quando no outro dia ele vê 2 de seus irmãos hebreus brigando, ele vai lá conversar com eles. Ele fala assim, olha, quem foi que levantou você como juiz? Quem disse que é seu tempo de ser juiz aqui? Você vai matar a gente como você matou ontem aí o egípcio? E ele ficou com tanto medo daquilo que ele foi embora. Ele fugiu do Egito. E ele foi parar em um outro lugar. E ali ele casou. E ficou ali mais 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro. Com 80 anos, Deus chega para ele, numa sarça ardente. Ele estava cuidando das ovelhas, e no monte lá tinha uma árvore que estava queimando, mas estava com fogo, mas não se queimava. Estava ali com fogo, mas as folhas não se queimavam, né? E ele fica surpreso com aquela visão. E ele chega e pergunta para Deus o que está acontecendo. E Deus fala para ele, olha Moisés, chegou o tempo de eu libertar o meu povo das mãos dos egípcios. E você é a pessoa que eu vou usar. Naquele momento Deus realmente estava estabelecendo Moisés como juiz.
Há 40 anos atrás, Moisés não estava preparado, porque ele não discernia que aquele era o tempo, se era o tempo ou não. E não era o tempo ele de se posicionar como juiz, não era tempo. Mas passou 80 anos, com 80 anos de idade, Deus começou um grande projeto na vida de um homem de 80 anos de idade. Eu não sei qual é a sua idade, meu irmão, mas eu posso dizer para você que Deus está muito afim de começar projetos grandiosos e usar você para isso. Ah, mas eu já tenho 60, eu já tenho 50, eu já tenho 80, eu já tenho... Não interessa. Se você entende, se você tem discernimento do tempo de Deus para a tua vida, será esse tempo que você vai ver as maravilhas de Deus acontecer na sua vida e através da sua vida. E os próximos 40 anos de Moisés não se compara com os 80 anos que ele já tinha vivido. Foram 40 anos de grandes e poderosas experiências que ele teve com Deus Altíssimo. Foram 40 anos de muito desafio, de muitas batalhas. Mas foram 40 anos que ele pôde presenciar o quanto que Deus o amava, o quanto que Deus tinha algo especial para ele. Eu quero dizer para você a mesma coisa. O Senhor te ama e Ele tem algo muito grande, muito poderoso, muito especial para fazer na sua vida, através da sua vida. Faz assim para o seu irmão, ó, Deus está de olho em você. Tá, meu irmão? Ah, bispo, mas você vê, quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Moisés fala, mas eu sou gago, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E Deus fala, não, eu sou contigo, não preciso mais nada do que isso. Eu estou contigo. Onde você for, eu vou com você. E eu quero mostrar aqui para você, meu irmão, que eu creio no meu coração, que são tempos que Deus quer que você viva a partir de hoje. Quem vai determinar, meu irmão, esse tempo vai ser você, como igreja. Eu vou falar, você vai entender isso. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías 54, por gentileza. Isaías 54. Versículo 1 diz assim, ó: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha o versículo 2. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas, firme bem as estacas. Olha o versículo 3. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoe as cidades arrasadas. Quando eu li isso aqui, sabe qual foi o tempo que Deus colocou no meu coração, que Deus quer levar a igreja a viver? Um tempo de conquistar. Chegou o tempo de você, da igreja, avançar. Chegou o tempo da igreja, você e eu, seja qual área for que você está vivendo, romper os seus limites. Estão entendendo? Eu sinto no meu espírito que Deus quer isso. Deus quer levar a igreja dele, Deus quer levar você e eu a um tempo, meu irmão, onde você vai colocar os pés, onde você colocar os pés, Deus vai te dar como herança. Lá em Josué capítulo 1, abre comigo Josué capítulo 1. Olha o que diz aí Josué capítulo 1. No versículo 1 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, presta atenção, Josué, ele ficou 40 anos ao lado de Moisés, servindo Moisés, trabalhando com Moisés, sendo discípulo de Moisés. Ele acompanhou, ele viu tudo que Deus fez através da vida de Moisés, ele viu os sinais ali no Egito.
das pragas que aconteceram, ele viu o mar se abrindo, ele viu Deus provendo água, provendo comida, ele viu Deus dando força, estratégia, eles vencerem os exércitos dos inimigos. E chegou o momento que Moisés já tinha morrido, e Deus tinha dado a Moisés a incumbência, a direção de levantar Josué como o novo líder de Israel. Chegou o tempo de Josué, chegou o tempo de Josué viver aquilo que Deus tinha para ele. E qual foi o tempo que Deus preparou para Josué? Veja aí no versículo 2: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora, passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei e nem o abandonarei. Amém, queridos? Sabe o que Deus estava falando para Josué? Sabe o que Deus está falando para você através da palavra? Que chegou o tempo de você avançar. Chegou o tempo de você conquistar o que você tanto sonha em conquistar, os seus sonhos, a sua casa, a sua família. Chegou o tempo da igreja, meu irmão, ser colocada em lugares altos. Irmão, nós estamos aí já há menos de 6 meses, se não me engano, de uma eleição que vai mudar a história do nosso país. Sabe quem tem que estar no governo? Homens e mulheres que temem a Deus, homens e mulheres que conhecem o amor de Deus, homens e mulheres competentes. E quem vai colocar essas pessoas para governar é o seu voto. Estão entendendo? Amém ou não? É hora da igreja conquistar a posição que Deus tem para ela. Sabe qual é a posição que Deus tem para a igreja? Governar. Fala para o teu irmão: Deus chamou você para governar. O governo precisa estar na mão de homens e mulheres, queridos, que tem como os valores e princípios que estão estabelecidos na palavra do Senhor. Deus falou para Josué: Josué, chegou a tua hora, Josué. Moisés já foi, agora é contigo. Esquece o tempo que você vivia com Moisés, era muito bom, mas agora é com você. É você que tem que avançar, é você que tem que dirigir agora esse momento, é você que tem que estar à frente, é você que tem que colocar o pé. Meu irmão, eu quero dizer para você, fala para o teu irmão assim: está na hora de passar o Jordão, querido. Passa o Jordão aí. Passa o Jordão. Ele fala aqui, olha, versículo 2: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, entenda agora, tenha discernimento do tempo que eu tenho para você, Josué, para esse povo, porque Josué não venceu sozinho, Josué não conquistou sozinho. Diz a palavra que foi Israel que conquistou Canaã, não foi somente Josué. Não é você, é a igreja do Senhor. Eu sinto que Deus quer mudar a história da igreja. É hora de nós avançarmos, é hora de nós, fazer a diferença. Vocês estão entendendo, amém ou não? Você tem que parar de cruzar os braços, descruza os braços e vai para frente. Você tem que falar mesmo quem você é. Eu sou um homem e uma mulher que serve ao Senhor. Eu sou uma mulher que conheço a palavra do Senhor, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. É hora de avançarmos, é hora de sairmos da escuridão, querido. Vocês estão entendendo, amém ou não? Ele diz aqui, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este... Filipenses 3:13. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos. Você sente que está paralisada na tua vida? É a sua área familiar? É a sua área ministerial? É a sua área emocional? É a sua área profissional? Qual é a área? Hoje o Senhor está dizendo ao teu coração, ao meu coração: chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de conquistar, chegou o tempo de colocar o pé e declarar que isso pertence a você, a sua família. Quem pode declarar assim: a minha família pertence ao Senhor? Declara isso, meu irmão. Declara isso sobre a vida do teu pai, da sua mãe, dos seus irmãos.
daqueles que você ama, dos seus filhos. Declara, é tempo de avançar, é tempo de conquistar pessoas para o Senhor Jesus, é tempo de arrancar as pessoas das mãos do diabo e trazer para a luz do Senhor. Deus quer fazer isso com a igreja, com você, através de você, que é a igreja. Segunda coisa que eu entendo, que chegou o tempo para nós, está em Neemias capítulo 1, veja lá em Neemias capítulo 1, outra pessoa que teve o discernimento do tempo que Deus deu a ela. Neemias, nem aqui no digital achei isso, achei. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Versículo 4 diz assim: quando ouvi estas palavras, de novo, levaram ele como escravos. E eles estavam novamente ali, vivendo como escravos, e a cidade deles estava destruída. Tinha acabado. Vieram ali, levaram, destruíram a cidade, destruíram os muros de Jerusalém, e foram embora, deixaram alguns lá. Os que ficaram ali, ficaram na miséria. Mas Deus permite esse homem chamado Neemias, que trabalhava ali como copeiro daquele homem que oprimia a própria cidade dele. Deus permitiu que ele soubesse do que estava acontecendo naquela cidade. E Deus despertou o tempo, um tempo grandioso que eu quero falar ao teu coração, que Deus despertou no coração de Neemias e que Ele quer despertar na tua vida. Fala para o teu irmão assim, ó: chegou o tempo da restauração de Deus na tua vida. Olha só, este homem chega para o rei, triste, abatido. O rei pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Nunca te vi triste assim? Toda vida você me serviu aqui o almoço, o jantar, rindo, contando história. O que está acontecendo? Ele falou: olha só, fiquei sabendo que a minha cidade, onde eu nasci, meus pais, meus irmãos, a cidade está destruída, os muros estão queimados. E ele perguntou: o que você quer fazer? Ele falou assim: se o senhor me der aí a autorização, a autoridade, eu quero ir lá na minha cidade e quero reconstruir, eu quero restaurar a minha cidade. E ele falou assim: pode ir. Deu a ele a autoridade, ele foi. E ele chega lá na cidade de Jerusalém, ele vê como é que aquela cidade estava tão destruída, ele percebe quantas pessoas estavam vivendo em miséria, e ele lança um projeto para as pessoas, dizendo: olha, eu queria que vocês entendessem que chegou o tempo de Deus levantar essa cidade, chegou o tempo de Deus restaurar a sua vida, restaurar essa casa, restaurar o seu negócio. E ele fala: sabe por que chegou o tempo? Porque a boa mão de Deus está sobre nós. Quem crê que a boa mão de Deus está sobre a tua vida, meu irmão? Fala assim, ó, fala assim, como se você estivesse pegando na mão do Senhor. Fala assim: eu creio, Senhor, que a mão do Senhor é que me sustenta dia a dia. Chegou o tempo de restaurar. Eu não sei o que está destruído na tua vida. Eu não sei, meu irmão, o que precisa ser reconstituído, restaurado, reedificado. Mas eu quero dizer para você que chegou o tempo. Chegou o tempo, meu irmão, de uma coisa que eu entendo muito que nós precisamos restaurar: a nossa identidade. Quem é você? Veja, olha interessante, vai lá em Êxodo capítulo 3 de novo, que eu quero mostrar um negócio para você aqui a respeito de Moisés. Êxodo capítulo 3 diz assim no versículo 4, no versículo, deixa eu ver, 3, cadê? Tá. Não, é Êxodo 3. Isso, 10. Isso aí. É que a letra aqui é horrorosa demais, pastor. É 10 a 12. Aqui diz assim, ó: isso é quando Moisés teve aquela experiência com Deus ali na sarça ardente, e Deus lança o projeto para ele, Deus mostra para ele que chegou o tempo de conquistar, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de romper os limites, chegou o tempo de sair daquela opressão. E aí Moisés, sabe o que Moisés fala aqui no versículo 10? Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel.
Presta atenção. Tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pergunta para o teu irmão: quem é você, meu irmão? Quem é você? Quem sou eu? E eu sei que é tempo de Deus restaurar a nossa identidade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos agente de transformação de Deus, da vida das pessoas e dessa sociedade. Fala assim comigo, nós somos o sal, nós somos a luz do Senhor. Meu irmão, quem somos nós? Nós não somos qualquer pessoa, meu irmão. Nós temos a marca de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantas pessoas se sentem um nada na vida? Deus quer restaurar a sua identidade. Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar os seus projetos, meu irmão. Os planos que Ele tem para a tua vida. Mas a marca da identidade me chamou muito, sabe por quê? Volta lá em Neemias capítulo 2. Vai em Neemias agora, capítulo 2. Porque eu achei muito interessante isso aqui, ó. Neemias capítulo 2, versículo 17. Olha, só para você entender a história. Neemias chega naquela cidade, e ninguém pode dizer que não é, mas Neemias, ele era cearense. Porque quando ele entra naquela cidade, ele entra montado num jumento. E ele dá a volta inteirinha naquela cidade. E ele vê como é que está a situação daquela cidade. Eu estou vendendo meu peixe, que eu sou cearense, né? Se eu fosse carioca, eu ia falar que ele estava montado em quê? Hã? No quê, menina? Numa motinha, né? Esse carioca, o povo imagina. Amém, amém. Ele dá a volta, ele percebe como que aquela cidade estava destruída, ele vê onde é que estavam os problemas daquela cidade. E aí ele chega e fala assim, ó. Olha o versículo 17. No versículo 16 ele diz assim: os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Ele não estava na miséria, mas ele se colocou ali. Ele já está fazendo parte daquele tempo ali. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Versículo 18. E eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, olha só, olha quando é que a pessoa disse aí no tempo. Eles estavam vivendo em miséria, oprimidos, vivendo em total vergonha. Chega uma pessoa e diz para ela: Deus tem um tempo para nós. Deus tem um tempo de reconstrução. Deus tem um tempo de restituição na nossa vida. Deus usa aquele homem como voz profética para levar aquele povo a um tempo que Deus estava preparando para eles, um tempo de mudança, de restauração do que tinha perdido. E quando ele fala tudo aquilo, olha o que eles disseram: então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Eles disseram para Neemias: vamos. Fala para o teu irmão: vamos, meu irmão, vamos viver o tempo de reconstrução, de restituição que Deus tem para nós. O povo que estava na vergonha. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmão, é em nome de Jesus mesmo.
Isaías 61, 7, olha lá. Esse é o tempo que Deus tem para você, olha lá. Coloca na tela aí. Isaías 61, se não me engano é 7. Olha aí, esse é o tempo. Esse é o tempo. Acabou o tempo da vergonha. Ele diz assim, ó, em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Chegou o tempo. A restauração, a restituição daquilo que você viveu como vergonha. Deus vai trazer dupla honra para você. Na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, aonde você estiver. Chegou o tempo de Deus tirar a vergonha da igreja, meu irmão. Chegou o tempo das pessoas verem a igreja como algo prazeroso, algo que dá prazer de estar junto, porque é o lugar onde Deus se manifesta. Quantas vezes nós já ouvimos falar de problemas na igreja, trazendo vergonha para a igreja, mas eu creio que Deus está preparando a igreja, meu irmão, uma igreja santa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vai avançar, que vai conquistar, que vai tomar posição, que vai estar no lugar, no tempo que Deus tem para ela. Esse é o tempo que Deus tem para mim e para você. Vamos ficar em pé que eu quero dizer o último tempo para você aqui. Isaías 44, 3, na tela, por gentileza. Eu acho que esse é o tempo mais precioso que eu e você precisamos buscar. Esse mês eu estou lendo Isaías, já li 2 vezes já. E quando chega nessa parte que fala do Espírito de Deus, mexe com o meu coração. Olha o que diz aí, meu irmão, Isaías 43. Versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento. Presta atenção, meu irmão, que nada é por acaso aqui. Chegou o tempo dos lugares secos se tornarem fontes de águas vivas. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está vivendo hoje no deserto, você está passando no deserto, ou você mesmo é um deserto, eu não sei. Mas eu posso dizer para você que chegou o tempo do Senhor derramar água sobre esse chão sedento, sobre esse coração seco, sobre essa pedra, esse coração duro aí. Ele fala: torrentes sobre a terra seca. É muita chuva que Deus tem para nós. É muita bênção que Deus tem para nós. É muita graça que Deus tem para nós. Mas é muito do Espírito dele que ele quer derramar sobre nós. Ele fala: derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E agora vai lá em Efésios capítulo 5, 14. Chegou o tempo. Eu não sei você, mas isso é uma voz que está ecoando, não só aqui na Fonte da Vida, mas em muitas igrejas, não só no Brasil, mas em muitas nações. Chegou o tempo do avivamento do Espírito de Deus sobre nós. Aqui diz em Efésios 5,14, já está no Novo Testamento aí, ó. Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. Quer dizer que a pessoa está morta, então ele está levantando. E Cristo, o Espírito de Deus, o iluminará. Meu irmão, eu não sei você, mas tem algo queimando em nossos corações nesses dias. Deus está à procura de homens e mulheres